Sabe que outro dia eu fiz um papo de corpo e falei sobre estética, né? Que não existe plástica que sustente uma má alimentação, enfim. Né? E daí, depois disso, eu estava lembrando uma situação. Eu já fiz 2 cirurgias, uma de mama, né? De prótese mamária e um pouquinho de lipo nas coxas. E quando eu fiz essa lipo nas coxas, eu tive uma sensação muito estranha. Porque, claro, vixe, não foi nada, né? Foi tirado um pouco de gordura da minha coxa, mas eu não me achava corporalmente naquele espaço novo. Então, por exemplo, eu ia em determinado lugar, eu me batia na porta, e não é porque eu era enorme, não, alguma coisa estava muito diferente no meu corpo. Então eu tive essa sensação, essa percepção de que meu corpo ainda estava se adaptando daquilo que foi literalmente tirado de mim, né, ou colocado, que foi a história da prótese mamária. Mas foi bem mais na lipoaspiração do que da própria mama. E daí, a minha conversa hoje com você é exatamente isso. Como fica a nossa imagem corporal? A nossa percepção de corpo, a nossa sensação de corpo, quando nós fazemos algum tipo de cirurgia plástica. Você teve já alguma sensação diferente? Ou será que só fui eu que senti isso? Tenho certeza que não, porque eu trato pessoas que mudaram sua imagem corporal após terem feito uma cirurgia. Então a gente faz um trabalho de consciência corporal para que a pessoa se volte para ela mesma, né? E eu fiquei pensando na época, gente, será que eu tô ficando maluca? Não, gente, não. O corpo trabalha com uma informação, ele trabalha com uma quantidade de oxigênio, ele trabalha com uma percepção desses movimentos que você faz. Então, por exemplo, quando você quer ter pensamentos novos, né, você não vai olhar para o chão. Normalmente a gente fica assim, né? Puxa, sabe, parece que existe uma conexão entre o que está em cima, o que é superior, para com você no momento em que você eleva a sua cabeça. Tanto é fato que, por exemplo, se você tem uma dor, uma emoção negativa, e se você ficar com a cabeça baixa, parece que fica mais dolorido ainda aquele momento, aquela sensação. Então, uma das técnicas, por exemplo, que a gente trabalha em programação neurolinguística é exatamente isso. Você olhar para cima, porque você muda suas percepções, você muda suas percepções de informações temporais e geográficas. Então, se você, por exemplo, quer brigar com alguém, tá bem pertinho de alguém para brigar, bem pertinho, que você vai brigar com essa pessoa, que você vai dar um soco nessa pessoa, se você se afastar, você aumenta a sua percepção geográfica, aumenta a quantidade de informações que você tem na sua lateralidade, com relação ao olhar mesmo, e engana-se o seu cérebro, que parece que ele está num outro momento, num outro acontecimento. E daí você consegue trabalhar um pouquinho algumas diferentes informações, para então tomar uma decisão para fazer alguma coisa ou não fazer. Olha que interessante. Então eu sempre digo, se você está ali pronto para brigar, se afaste da situação. É de verdade, tá? Dá 3 passos no mínimo para trás para você pensar e repensar a sua situação e para você ver o que você vai fazer. Que interessante isso, né? Então, a sensação mudou, minha percepção da minha imagem corporal mudou por N questões, né? Desde algo foi retirado literalmente do meu corpo sentiu, minha consciência corporal sentiu, e sim, quanto mais consciência corporal você tem, mais entendimento e percepção de que algo mudou no seu corpo, e a gente pode trabalhar isso com consciência corporal, por exemplo, no movimento, no espaço, num tempo, numa respiração. É muito legal.
Sou apaixonada pelo corpo, gente. Acho assim que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A gente não descobriu nada ainda do que é realmente essa imagem e semelhança. E se você não acredita em Deus, não acredita nessa força criadora, enfim, é no mínimo, né? No mínimo, instigante saber da perfeição de um corpo, da perfeição deste cérebro, saber de como nós nos comunicamos com nós mesmos dentro do nosso corpo, com essa imagem corporal que você tem de você mesmo, com a percepção da imagem corporal que você tem das outras pessoas e quais são as informações que você está colocando no seu dia a dia para que você se entenda como corpo. Ai, gente, fala sério que não é lindo isso demais? Vamos começar a pensar sobre isso? Qual é a percepção que você tem do seu corpo? Com quanto de consciência corporal a gente tem da gente mesmo? Vamos pensar? Acho que vai ser bem legal isso. Vamos lá.